Pai seja convosco, amados. Ao Senhor toda honra, glória, domínio e poder. Senhor, diante de Ti, Senhor, estamos, apresentamos nossas vidas, louvamos, bendizemos o Teu nome, exaltamos o Teu nome. Há poucos instantes nós fizemos uma oração, Pai, e dando continuidade à Tua palavra, vou ler agora Marcos 15, Jesus diante de Pilatos. Então, assim, fazendo um esboço sobre esse texto, nesta manhã de sexta-feira da Paixão, como é chamada até hoje, como é conhecida até hoje, as autoridades denunciaram Jesus por traição e blasfêmia e o entregaram a Pilatos, o governador da Judéia. Ao mesmo tempo em que Jesus que o interrogavam, surgia uma cena onde Barrabás, que era um insurgente contra o governo, uma espécie de terrorista, era costume na Páscoa que um condenado fosse perdoado, fosse solto. Por aclamação disso, abriu a votação, acreditando que Jesus seria o escolhido. Para que se cumprisse as escrituras, o povo perdoou Barrabás e condenou Jesus. Antes do sinédrio, Jesus já havia sido condenado por blasfêmia. Porque os fariseus, não aceitavam, de jeito nenhum, que Jesus era filho de Deus. Ele dizia que Jesus blasfemava. Então, ele foi julgado por traição à lei romana. Em ambas as ocasiões, foi sentenciado à morte, de acordo com a vontade do Pai. Jesus foi amarrado e conduzido pela cidade até o palácio de Herodes, onde o entregaram a Pilatos para a execução da sentença de morte. Pôncio Pilatos, o quinto prefeito romano da Judéia, ocupou o cargo de 23 a 36 a.C. Ele era o governador severo e desprezava os judeus. E aqui nós vemos essa passagem que eu acabei de ler, o esboço dessa passagem de Marcos 15. Aí quando chega aqui no versículo 16 ainda do capítulo 15 de Marcos, então os soldados levavam Jesus para dentro do palácio que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, empurraram na cabeça do Senhor, e puseram na cabeça dele e saudavam Jesus dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelho, e adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora e, ao fim de o crucificaram. A crucificação de Jesus. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então crucificaram e repartiram entre si as roupas de Jesus, as vestes de Jesus, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda.
E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você destrói santuário e em 3 dias reedifica, salva a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas zombavam, dizendo entre si: salvou a outros e não salva a si mesmo. Não pode salvar a si mesmo. Que o Cristo, ó Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que ele foram crucificados o insultavam. Aí aqui tem a passagem. Mas nós sabemos que houve um dos ladrões que se arrependeu, não é? E disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. O Senhor disse que ainda hoje, quando estiver no teu reino. Aí Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, no meu reino. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele falando com o Pai, né? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: vejam, ele clama por Elias. E um deles correu para embebecer, né? Uma esponja em vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: espere, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, morreu, né? E o véu do santuário se rasgou, glória a Deus, em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé, quando Jesus estava na Galiléia. Essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Aí aqui nós vemos no versículo 42, ainda do capítulo 15 de Marcos: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo clamado, o centurião perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Havia muito tempo, né? Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José de Arimateia. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. E aí não vamos deixar de falar na ressurreição, né, gente? A ressurreição está no capítulo 16. A ressurreição de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus, mirra, aloé, né? E bem cedo, no primeiro dia da semana, o nascer do sol, né, no sábado, foram ao túmulo, diziam uma às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entretanto, entrando no túmulo, viram
Elas entrando no túmulo viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Era o anjo. E ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, correndo, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Jesus apareceu a Maria Madalena. Havendo Jesus ressuscitado de manhã, cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Madalena, a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e chorando. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Jesus, na estrada de Amaús, aparece a 2 discípulos, né? Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes 2 ele não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse: Vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus. Nós temos o exemplo de Tomé, né? Tomé só creu quando Jesus mostrou as mãos furadas, né? E a parte aqui furada nele. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Essa foi a mensagem da cruz, né? A trajetória do Senhor até a crucificação. O nosso amado Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que veio para nos salvar a humanidade. Enquanto muitos por aí estão dispersos, né, gente, colocando a fé em deuses estranhos. Mas a verdade chega, né? Uma hora a verdade, Deus usa alguém para dar a verdade, e aqueles que não se curvarem ao Senhor perderão a salvação de suas almas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima live.